Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast 181, é o podcast da sua subseção de Carapicuíba, o seu podcast semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Dra. Tatiana Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto dos Santos, secretário adjunto, Dra. Simone Valéria Patrocínio, nossa tesoureira. Meu nome é Luiz Rogério Barros e hoje eu tenho a satisfação, o prazer de conversar com este amigo, advogado, especialista em direito imobiliário, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, subseção de Ribeirão Preto, professor coordenador da pós-graduação em Direito e Gestão Condominial da FAAP e PUC Campinas, vice-presidente da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial, e apresentador de um programa muito especial chamado Condomínios pelo Mundo. Nosso convidado é o Dr. Márcio Spímpolo. Dr. Márcio, é uma satisfação ter o colega aqui. Eu confesso que fiquei muito encantado. O amigo veio de Ribeirão Preto aqui para o nosso programa. Olha, muito obrigado por estar aqui no podcast 181 da subseção de Carapicuíba. Sou eu que agradeço, Luiz, esse convite. É um honroso convite de estar aqui com você. E em nome do Dr. Paulo Kissi, eu parabenizo a subseção, parabenizo a iniciativa do podcast 181 aqui. Já vi alguns episódios, alguns podcasts. São realmente pessoas aqui de muita qualidade que vêm aqui de todas as formações, não é? Recentemente eu vi um de publicidade, marketing, muito legal mesmo. Então vale a pena você também, além desse, ver os anteriores aqui. Mais uma vez agradeço a honra do convite de estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo Márcio. O nosso tema de hoje, meus amigos e minhas amigas, são as locações para a temporada. Tema muito, muito importante. E é um tema que gera muita polêmica e muitas consultas em nossos escritórios, a locação por temporada. Mas antes, amigo Márcio, me permita, que é meu amigo, por favor, permita-me chamá-lo assim e deixar algumas formalidades de lado. Queria que o amigo falasse um pouco sobre sua carreira, sua vida, enfim, contasse um pouco aí quem é o Dr. Márcio Spímpolo. Bom, além do que você leu aí, né, um pequeno resumo aí do meu currículo, eu tenho um escritório de advocacia também, né? Também estou aí nessa batalha diária dos escritórios da advocacia. O nosso escritório é especializado na área condominial, então tudo que se refere a condomínios nós temos no nosso escritório e... mais ainda, nós primamos ali pela assessoria jurídica preventiva. Então, nós procuramos atender os condomínios já no início para evitar os grandes problemas que nós sabemos que os condomínios têm, não é? Então, a minha trajetória, ela iniciou no direito na área de consórcios, nem foi condomínio. Começou em consórcios. Para depois ir para os condomínios. Isso, consórcios, e dentro dos consórcios eu lidei muito com alienação fiduciária de bem imóvel, então eu já comecei a ficar bastante ligado a imóveis, né? Ainda faço muitos contratos de alienação fiduciária lá no meu escritório também, de financiamentos, de compra e venda, enfim, quando tem alienação fiduciária. E trabalhei muito com cobrança de consórcio também, e foi aí a porta de entrada. Eu imagino que de 80% dos advogados de condomínio é a parte da cobrança, né, de condomínios. Comecei a fazer alguns condomínios e aí fui me especializar. No ano de 2007, aproximadamente, comecei a me especializar em condomínios. E aí hoje o nosso escritório é basicamente condomínios. Temos ali outras... digamos que outras frentes, mas o nosso forte, 90% do escritório hoje é destinado aos condomínios. E é um grande desafio, né, doutor Márcio?
condomínios? Porque parece que as relações humanas estão cada vez mais difíceis. Qual é o grande desafio dentro de um condomínio nos dias atuais? É a convivência, o senso de coletividade e o bom senso. A gente, infelizmente, eu costumo falar muito isso, né? E como eu visito muitos condomínios também, no Brasil todo, várias regiões e também outros países, a gente percebe que onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem gente, tem problema. E principalmente porque cada um vem com as suas necessidades individuais, o seu egocentrismo, e quer levar tudo isso para uma vida coletiva, onde você tem mais direitos do que deveres. Então isso num condomínio não dá certo, né? Essa é uma receita que certamente é falível. Não tem como você sustentar uma sociedade, uma coletividade onde as pessoas só pensam nelas próprias. Quando você mora numa casa de rua, você tem ali uma certa liberdade, um certo individualismo, você pode exercer, praticar esse individualismo de uma forma mais latente. Já em condomínios, não. Condomínios você precisa pensar um pouquinho mais no outro, né? Se eu vou fazer um barulho, se eu vou incomodar de qualquer forma, se eu vou exercer o meu direito, eu preciso então pensar um pouquinho mais no próximo para que eu possa conviver bem com todos, né? Então, o grande problema hoje nos condomínios é administrar vaidades e administrar o egoísmo das pessoas. Certamente, é um grande desafio para os tempos atuais, né? Ainda mais falando tanto, é o assunto de todo dia, né? Da polarização que existe. Eu acredito que seja realmente um grande desafio. Mas, doutor Márcio, vamos falar um pouquinho então sobre o tema de hoje, que locações por temporada, né? A locação por temporada, doutor, principalmente em condomínios residenciais, tornou-se um tema bastante controverso. Em que consiste esse tipo de locação e quais são os principais pontos de atrito? A locação para temporada ela tem hoje, em razão de duas decisões do STJ, nós temos aí uma questão que está muito em voga, que o que é que pode e o que não pode. Está proibida a locação para temporada em condomínios residenciais ou não? Um outro problema, síndicos proibindo inadvertidamente, voluntariamente, a locação para temporada em razão de duas decisões do STJ. Será que essas decisões vinculam todos os condomínios? Verticalmente, nós podemos dizer assim, vinculam os outros tribunais? Então, hoje, o maior problema das locações para temporada é se ela pode existir num condomínio residencial ou não. Inclusive, é a grande pergunta, né? O condomínio pode proibir as locações por plataformas digitais do tipo Airbnb? O STJ proibiu o Airbnb em condomínios residenciais? Esse acho que é um as grandes dúvidas que o nosso internauta pode ter e se depara com tudo isso no seu dia a dia, correto? É isso mesmo, né? Essa é a grande questão, né? Pode proibir? Eu, pessoalmente, eu defendo, eu não gosto da locação para temporada em condomínios, mas eu preciso ser legalista nesse ponto. Existe uma lei, a Lei de Locações, 8245 de 91, o artigo 48, ele permite a locação para temporada por até 90 dias. Isso significa dizer que eu posso ter uma locação de um dia ou até 90 dias. E essa locação ela vai acontecer num condomínio residencial, porque é locação residencial. O próprio artigo 48 inicia dizendo assim, que é uma locação residencial, e ali ela exemplifica algumas razões pelas quais você pode fazer uma locação em um condomínio, ou em qualquer lugar, qualquer residência, seja de rua individual, ou seja num condomínio, numa coletividade. O STJ ele entendeu em dois casos concretos que um tipo semelhante de locação feita por um aplicativo mais conhecido, que a gente fala o Airbnb, ele configurou ali como os ministros, né, entenderam que era uma hospedagem atípica e, portanto, não poderia ser praticada num condomínio residencial quando tivesse o meio de plataformas digitais como meio de aproximação. Então, eu não entendo dessa forma, eu entendo que a plataforma ela é apenas
um meio mesmo de aproximação entre locador e locatário, e o que define se é locação ou se não é, primeiro o que você está fazendo lá dentro, né? Se eu estou exercendo atividade comercial ou residencial, o meu ânimo de residir ou de estar lá para comércio. A gente pode estender daqui a pouquinho, mas basicamente eu entendo que essas decisões do STJ não vinculam automaticamente condomínios residenciais. Perfeito. Doutor Márcio, a legislação contempla especificamente a locação por temporada em condomínios, certo? Como o senhor avalia a aplicação destas leis existentes nesse contexto? A lei, como nós falamos, a Lei 8245, além da Constituição Federal, no seu artigo 5º, no caput, fala sobre o direito fundamental de propriedade. Como tal, se eu tenho direito de propriedade, eu posso, então, estar fazendo, digamos, fruindo da minha unidade, do meu imóvel, que é um dos elementos do direito de propriedade, está lá esculpido no Código Civil, artigo 1228, né? Então eu posso dispor e eu posso fruir também do meu local. E uma das formas de fruição é a locação. E a locação ela pode se dar de forma regular, aquela locação característica de 30 meses, você podendo, digamos que, romper o contrato com 12 meses, e a locação para temporada também prevista, como nós dissemos no artigo 48. Muito bem, muito bem. Eu converso com o Dr. Márcio Espímpolo, especialista em condomínios, e o nosso tema de hoje são as locações por temporadas. Você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando aqui ao vivo, pode mandar suas perguntas aqui no chat, tá? As que forem sendo iniciadas aqui após, se você estiver nos assistindo da forma gravada, depois passaremos as perguntas para o Dr. Márcio, que ele também poderá nos responder aqui depois aqui nos comentários do nosso canal do YouTube. Dr. Márcio, muitos condomínios enfrentam, né, e vem enfrentando o desafio de um aumento significativo de locações por temporada. Isso pode trazer impactos na gestão condominial e nos direitos dos outros condôminos? A locação para temporada, a característica dela, próprio dela, a alta rotatividade, né? Então, dependendo o tipo de condomínio, se ele não é um condomínio que tem a vocação da locação para temporada, porque é bom que a gente esclareça aqui para os nossos internautas que a locação para temporada ela já existe desde 91, e antes disso a prática já era comum, principalmente em locais turísticos, né? Como por exemplo as praias, né? Também locais como, vamos citar alguns nomes, Caldas Novas, Campos do Jordão, Monte Verde, locais onde são instâncias onde as pessoas também buscavam locações de curta temporada sem que tivessem hotéis ali, não é? Nós sabemos que o oferecimento de quartos de hotéis em muitos lugares é menor do que a capacidade do local. Daí, essa locação para temporada ela começou então a se alastrar nesses locais. Só que a lei é uma lei federal, ela não, geograficamente, ela não limita os locais, ela apenas exige que seja um lugar residencial para a prática da locação para temporada. Mas como nós estamos falando, qual é o problema? Se a gente for avaliar os problemas que a locação para temporada traz, se você colocar proporcionalmente em milhões, é ínfimo o número de problemas que esse tipo de locação dá, até porque essas plataformas elas são muito rigorosas. Os locadores que colocam as suas unidades ali, eles têm que cumprir uma série de requisitos que são muito maiores, muitas vezes, do que quando você vai numa imobiliária física para fazer um contrato de locação. Mas, de qualquer forma, aquela rotatividade dentro do condomínio incomoda algumas pessoas. Principalmente aqueles condomínios tradicionais, onde tem idosos, as pessoas estão acostumadas com aqueles vizinhos de muito tempo ali, e dali a pouco, logicamente, a vida vai passando, as pessoas vão morrendo, vão substituindo, os filhos vão assumindo, e os filhos muitas vezes não querem morar naquele lugar, então ele coloca para locação, e às vezes a locação, dependendo de um local, construir um hospital do lado, um estádio de futebol, ela é muito propícia para locação para temporada, então aquele condomínio começa a ter alguns conflitos entre as pessoas, em razão disso, né?
eu queria morar aqui, mas queria morar com as pessoas fixas, não com essa rotatividade que tem. Então, essa rotatividade ela tem incomodado alguns condôminos e, em razão disso, o judiciário está sendo aí acionado para intervir. Olha, esse tipo de locação é realmente locação para temporada ou é uma hospedagem? E aí depois também a gente pode tratar um pouquinho sobre essa questão, né? O que caracteriza hospedagem, o que caracteriza locação para temporada. Mas o fundo disso é realmente o incômodo pela alta rotatividade. Perfeito. Doutor Márcio, uma outra polêmica, né? Proibição. O condomínio pode proibir a locação por temporada, pode autorizar, isso tem que ser definido, tem que ser deliberado em assembleia. Existem requisitos específicos para essas deliberações? O meu entendimento como advogado da área é que não é possível você proibir a locação para temporada, independentemente do meio que é usado para se chegar até o local, até o condomínio. Se é plataforma digital, se é uma imobiliária física, se é, enfim, um contrato verbal entre o locador e o locatário. Então, o condomínio, no meu ponto de vista, ele não pode proibir em razão de ser um direito de propriedade. Talvez aí quem esteja vendo a gente vai falar, mas o direito de propriedade não é absoluto, não pode ser absoluto. Ok, a gente sempre diz que não pode ser absoluto, mas a lei ela excetua as situações onde o direito de propriedade não é absoluto. E, contrário, fatos do que acontece no artigo 48 da Lei de Locações, como disse, é uma lei federal, essa lei ela permite a locação para temporada desde que seja para residência. Então, o condomínio, no meu entendimento, não pode proibir. E não pode proibir nem se tiver 2/3 de condôminos alterando uma convenção. Por que não? Porque trata-se de um direito de propriedade. Quando o direito é meu, o outro não pode decidir sobre o meu direito, mesmo que tenha um quórum de 2/3. Se é meu direito individual fundamental de propriedade, não é possível que 2/3 de condôminos alterem a convenção para essa finalidade, e muito menos numa assembleia com maioria simples. Mas é preciso a gente fazer um parênteses agora, que esse entendimento ele tem sido diluído, principalmente quando chega no STJ. O STJ está analisando um terceiro caso concreto agora, que inclusive um dos ministros retirou o processo de pauta para avaliar melhor. E a justificativa do ministro Belize, inclusive, ele diz o seguinte, olha, precisamos enfrentar o problema. Esse tipo de locação é ou não locação para temporada? Porque eles chegaram em 2 outras decisões dizendo que esse tipo de locação era uma hospedagem atípica. Agora, é mesmo hospedagem atípica? É hospedagem? É locação? Então, eles precisam definir isso. No meu ponto de vista, esse tipo de situação, quando se faz num condomínio, que você não utiliza a estrutura do condomínio para serviços e nada além disso, é uma locação normal para temporada. Porém, há essas questões aí de segurança, alta rotatividade, que eu, no meu entendimento, enfim, no entendimento aqui de um advogado especialista em condomínios, é que há aí um problema, uma falta de entendimento do que é finalidade residencial, do que é finalidade comercial de um condomínio. Perfeito. E o que define, doutor Márcio, a locação por temporada e essa hospedagem? O fator que define mais isso no hotel, quando a gente vai em um hotel, desde a recepção, nós temos primeiro ali uma recepção. No condomínio a gente tem uma portaria. Recepção, fazemos ali o check-in nessa recepção e as pessoas pegam lá os nossos dados e tudo mais. Mesmo que você já tenha feito um cadastro prévio, nos sites como Booking, como Hotel, ou qualquer outro site de hotelaria. E muitas vezes você tem, inclusive, alguém se oferecendo ali para carregar suas malas até o seu apartamento no hotel. E você tem serviços naquele local, serviços de lavanderia feita pelo hotel, enfim, serviços gerais naquele local. Arrumação dentro do seu quarto também, diariamente, vai uma pessoa lá para arrumar o seu quarto. E isso funcionários do hotel. O que difere? Isso é hotelaria.
Condomínio. Como é o condomínio? O condomínio puramente residencial, ele não tem esse tipo de serviço. A portaria está ali apenas para fazer o controle de acesso, autorizar ou não autorizar, e esse cadastro, quando você faz, já é prévio dentro da plataforma. E o proprietário, ele informa a portaria, através dos aplicativos que o condomínio tem, olha, meu inquilino vai chegar. Seja o inquilino de temporada, ou seja aquele inquilino de 12, 30 meses que vai ficar ali naquele condomínio. Informa-se o contrato. O contrato, logicamente, ele não é escrito, assinado, ele é através da plataforma, que tem a mesma validade, como um contrato verbal, ele tem a mesma validade, você sabe muito bem disso, até melhor que eu. Mas o condomínio não tem ninguém que vai subir com as malas dele, não tem ninguém que vai ficar fazendo limpeza no apartamento dele. Mas não tem serviço, o anfitrião, né? O hóspede não recebe o serviço do anfitrião? Sim, do anfitrião, não do condomínio. Então há uma diferença muito grande disso. O hotel é o hotel quem oferece as comodidades e os serviços. O condomínio não. O condomínio quem oferece é o anfitrião, que é chamado, a plataforma, por ser americana, ela usa o termo hóspede, né, para o português. E aí é onde tem causado esse problema. Então, hóspede é hotel, hóspede não é em condomínio. Mas o termo pouco importa. O que importa é a prática do que você está fazendo lá dentro. Se eu estou com o ânimo de residir, eu estou ali para passar 1, 2, 3 dias para conhecer a cidade de São Paulo, por exemplo, para ir a um jogo de futebol, para assistir a um show. Meu apartamento está em reforma, eu vou me mudar para ficar uma semana em outro apartamento. Para um tratamento médico, eu alugo um apartamento do lado do hospital. Está previsto no artigo 48 da lei, inclusive esses exemplos que eu dei. Então, não tem problema, desde que o condomínio não ofereça serviços. Agora, se o condomínio residencial começa a oferecer serviços desse tipo de hotelaria, aí sim podemos dizer, ou podemos chamar de hospedagem atípica. Então, essa é a diferença básica, oferecimento de serviços por um e o outro não tem serviço nenhum. Por isso que, para mim, é a locação para temporada pura do artigo 48 da lei do inquilinato. Perfeito, perfeito. Quais conselhos o senhor daria aos síndicos e até mesmo à administração do condomínio que estão enfrentando esse tipo de situação, esses tipos de problemas? Primeiro, de novo, nós falamos aqui há pouco sobre uma questão que diz assim, a vocação do condomínio. Quando o condomínio já tem uma vocação de locação, ou ele passou a ter de um tempo para cá, o que é preciso ser feito? O síndico precisa entender a estrutura do condomínio. Ora, nós não tínhamos esse tipo de locação. As nossas locações eram aquelas locações de 30 meses, mas agora parece que nós estamos tendo locação por diária aqui dentro. Ele vai mapear isso. Está tendo problema? Não está? Como está? Está dando para organizar com a estrutura que tem? Às vezes o controle de acesso é tudo manual ainda, todo. Bom, está dando para... Não tivemos nenhum problema, tal, mas vamos prevenir? Vamos fazer uma assembleia? Vamos fazer uma assembleia. Vamos levar quantos apartamentos de um universo, tipo, um exemplo, de 100 apartamentos aqui, estão praticando essa locação? Gente, não vamos gastar um dinheiro aqui com câmeras, com controle de acesso em razão de uma unidade. Agora, são 2, 3, 4, 10, 15, 20 unidades, a gente já precisa pensar numa reestruturação do controle de acesso. O que a gente pode fazer? Já tivemos algum problema? Esse inquilino aqui, ele deu trabalho, deu uma festa, passou, não sei o quê. Tá, esse tipo de coisa você resolve no regimento interno. Você vai fazer o quê? Advertir e multar as sanções aplicáveis, o que está na convenção e regimento interno para todo mundo. Então, a primeira providência, faz uma assembleia, conversa com todo mundo, não para proibir, porque o que eu estou vendo é o síndico fazer assembleia para proibir a locação para temporada. Não é esse, parece que é o caminho neste momento. Talvez com a mudança da lei, que tem um anteprojeto de lei que prevê uma mudança, inclusive sobre isso, pontualmente, mas que vai passar pelas duas casas ainda do Congresso Nacional, a gente tenha vislumbre alguma mudança na lei, que aí fica diferente, né? Mas enquanto não há essa mudança, faz uma assembleia, se conseguiu organizar tudo na assembleia, ok. Se não, você vai
a dificuldade muito grande aí é se proibir ou se não proibir. A minha orientação para os síndicos do meu escritório é não proíba. Você não deve proibir, até porque o condomínio pode ser acionado judicialmente por aqueles que fazem uso da locação, porque eles entendem que é direito de propriedade deles, e o condomínio pode sofrer aí, pode chegar até o STJ. Eu mesmo tive um processo recente, onde o morador entrou contra o condomínio para o condomínio proibir a locação para a temporada. Daí o condomínio me contratou, nosso escritório, para fazer a defesa, e nós fizemos a defesa com base no direito de propriedade, com base em vários outros argumentos, e, em primeiro grau, ele não se vinculou à decisão do STJ. Ele disse que o condomínio poderia permitir a locação para a temporada. E agora tem um recurso, eu preciso até fazer as contras-razões agora na próxima semana, que é o prazo, que vai para o TJ. O TJ está um pouco dividido nesse quesito. E o STJ já tem esses dois julgados aí, mas casos concretos específicos que são muito diferentes do meu. Então eu gostaria muito que o meu caso subisse, também para eles avaliarem uma outra situação de caso concreto. E óbvio, eu também espero que chegue no STF, porque como direito constitucional de propriedade, é lá a instância final para esse tipo de processo e de julgamento. O STF tem que, talvez aí julgando em tese, definir se isso é direito de propriedade mesmo ou não. Mas, assim, o síndico, a orientação para ele é essa: faça uma assembleia e estruture o seu condomínio para receber esses inquilinos de temporada. É sempre bom, né, o síndico sempre fechar essas situações com a assembleia e nunca tentar deliberar as coisas sozinho ou só com o seu conselho. Exato. Isso é uma orientação muito importante. O senhor citou aí um caso do seu escritório, poderia citar mais algum outro caso aí emblemático aí que seria interessante? Aqui gostamos de contar causos, né? Temos muitos jovens advogados, então muitos empreendedores, então é muito importante citar esses causos e esses exemplos. O que eu tenho visto em vários casos que eu tenho estudado, são principalmente juízes, até por conta de colegas trazerem à baila dentro do processo o argumento de que, olha, cidades como Nova York, como Barcelona, como algumas capitais da Europa, Lisboa, a cidade do Porto também em Portugal, eles estão proibindo a locação para a temporada. Bom, primeiro, lá não tem lei, como nós temos uma lei específica para locação para a temporada. E são situações totalmente distintas o Brasil com alguns países. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive em 2018 em Portugal, eu fui fazer uma palestra em Lisboa sobre locação para temporada, em 2018. E em Coimbra também fui fazer uma palestra, só que lá foi sobre mediação, mas lógico, aproveitando o passeio ou a incumbência das palestras, eu fui passear um pouquinho e tal, e a gente chegou na cidade do Porto. E na cidade do Porto, dentro de um shopping, estava lá um casal de idosos conversando, tudo e tal. E a minha esposa, ela é bem expansiva, ela gosta de conversar, conhecer as pessoas e tal. Se achegou nesse casal de idosos aí, e ele de gravatinha, assim como nós aqui, é um senhorzinho mesmo, né? Daí ele, o que você faz? Aí eu falei para ele que eu estava fazendo ali, a gente perguntou o que ele fazia. Ele falou, eu sou senhorio. Senhorio, para quem não sabe, é um locador, né? Ele tinha vários imóveis no centro de Porto, da cidade do Porto. E ele falou, olha, eu venho para cá de vez em quando e agora eu saí lá do centro porque eu estava despejando o inquilino. O inquilino regular. Esses da lei deles lá também, não de temporada, não de aplicativo de Airbnb de diária. Aí eu perguntei, mas por quê? Ele falou, porque para mim está valendo muito mais a pena eu alugar por diária do que por mês o aluguel. E aí a discussão em países como a cidade do Porto, Portugal e outros países, você desconfigurar o centro histórico, porque você vai tirando as características do centro histórico, do local, e também através das reformas que você faz, e também você está afastando, e aí é um problema social, você está afastando o trabalhador comum que vive, que contrata um aluguel naquela região ali para trabalhar ao lado ou próximo, e você está jogando ele para a periferia das cidades. Então é uma comoção social
esse problema da locação para temporada nesses países europeus que têm uma vocação para turismo, mas não querem perder a caracterização, porque é patrimônio geralmente da humanidade ali, né, cultural, e também em razão do problema social. Então, os problemas relacionados a Airbnb em outros países são muito diferentes do nosso. O nosso problema aqui, ele é essencialmente segurança, ou a falta dela, a rotatividade, só. Não é um problema social, como é na Europa. Como é, por exemplo, em Nova York, que lá o problema é a hotelaria, que está contra esse tipo de locação, porque eles estão perdendo espaço para esse tipo de locação. Então, são questões bastante pontuais nos lugares que a gente não pode trazer para o nosso país e querer discutir isso. Lá estão proibindo já. Olha, é muito fácil você falar lá estão proibindo. Tá, mas por quê? Vamos entender o contexto da situação, o fundo histórico das coisas, para a gente poder dizer por que um lugar está proibindo e o outro também. Eu vou proibir só pela questão da alta rotatividade? Ah, porque um inquilino aqui extrapolou os direitos deles, não cumpriu o regimento. Tá, mas quantos inquilinos normais de 30 meses não fazem isso? Não, muito mais. Esse de um dia, ele vai fazer uma festa de final de semana e vai embora na segunda-feira. Agora o outro, que é contumaz, né, o antissocial, ele vai continuar dentro do condomínio. Eu prefiro, na minha ótica, preferiria, né? Eu não gosto também, mas preferiria ter um locatário que causasse um problema, mas fosse embora, do que outros que ficassem ali causando problemas reiteradamente, né? Então, esses casos assim que envolvem a locação para temporada, eles são bastante interessantes e precisam ser melhores estudados, eu penso. Perfeito, muito bem. Agradecer aqui a nossa audiência. Nós estamos aqui com a doutora Liliane Toyama. Obrigado pela sua audiência, doutora Liliane. Doutora Carla Flude está aqui também na nossa audiência. Doutor Luiz Fernandes da Silva. Obrigado pela sua audiência, doutor Luiz Fernandes. E manda uma pergunta aqui, doutor. Em que medida a personificação jurídica do condomínio impactará esse assunto, considerando que o condomínio passará a exercer atividade econômica? Ele está se referindo à mudança da personalização? Aqui, ó. Em que medida a personificação jurídica do condomínio impactará esse assunto, considerando que, eu acho que é essa a pergunta, considerando que o condomínio passará a exercer atividade econômica. Eu não sei se ele está se referindo ao tipo de locação. Se a locação ela traz uma atividade econômica para o condomínio, eu entendo que não traz. Não é hotel, né? O condomínio não recebe nada com isso. Quem recebe é o locador e o locatário. O condomínio ali ele é apenas um condomínio residencial onde as pessoas vão morar ali, residir, ter o ânimo de residência. Agora, existe, eu não sei se ele está se referindo aí também, a uma proposta legislativa que faz parte desse arcabouço das alterações do Código Civil, onde diz que o condomínio poderá ter personalidade jurídica para alguns casos específicos. Por exemplo, a adjudicação de um imóvel, a venda ou a compra de um imóvel. Exemplo, eu estou num condomínio residencial, tem um terreno do lado do meu condomínio e eu estou precisando fazer uma área de lazer ou mais garagens. Eu posso adquirir esse imóvel, ou poderei, eu já posso hoje, porque já existe entendimento que eu posso adquirir esse terreno, né? Mas de que forma eu vou fazer isso? Eu vou reincorporar no condomínio? Não vai ser, eu vou ter que criar uma associação. Então a ideia aí com essa alteração legislativa é que seja possível que eu faça a anexação dessa área para o condomínio. Ou quando há um atraso contumaz de cotas condominiais, eu vou fazer a execução. Se eu não consigo vender em leilão para recuperar o dinheiro das taxas, o condomínio pode adjudicar aquela unidade e pode colocar para alocação, inclusive, ou venda. Então, talvez, eu não sei exatamente a que ele está se referindo essa personalização, mas... ele acabou de escrever aqui, personalidade jurídica. Foi o último comentário que ele fez aqui. A personalidade jurídica não vai ser para tudo, tá? Então, vai ser para algumas situações só. E aí também o código ele
essa alteração ela já é meio dúbia. Poderá o condomínio adquirir personalidade jurídica em algumas situações, que for necessário, que precisar disso. No caso da locação para temporada, eu penso que não há nem nada que se refira a ter ou não personalidade jurídica. Perfeito. Doutor Márcio, falar um pouco de advocacia. Quais são as competências necessárias para o advogado que está nos assistindo nesse momento? Ele tem que ter para atuar na área de condomínios? Ele precisa estudar muito, né? Porque eu costumo comparar a atividade da advocacia condominial a atividade da advocacia como atividade médico. Vamos colocar assim, para que as pessoas entendam melhor. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não é da área jurídica, né? Então, às vezes você fazendo uma analogia com atividade médica, fica mais fácil, né? Eu mesmo, recentemente, estou aí com um problema, um desgaste no quadril e também no joelho. E também, né, a idade vai chegando, você vai tendo vários desgastes aí, uma hérnia de disco também, né, na lombar. Então eu fui fazer alguns exames, fui num ortopedista e ele disse, olha, você precisa fazer os exames, eu vou te dar aqui, me deu o pedido para fazer todos os exames. Fui lá, fiz a ressonância dos 3 lugares onde eu precisava, aí eu cheguei de volta para ele, ele falou assim, ele é ortopedista, né, já não é clínico geral. Aí ele disse, olha, esse aqui do quadril, você vai procurar um advogado especialista no quadril, o do joelho, eu só cuido da patela, o seu problema é menisco, então eu não cuido do seu problema do joelho, e da lombar você vai também procurar um outro. Ou seja, nenhum dos 3 problemas era com ortopedista, e eram casos ortopédicos, né? Então o meu quadril eu tive que ir num outro lugar, o joelho, olha só, ele é médico do joelho, já é especialidade da especialidade, só que não é menisco a especialidade dele, é a patela. Condomínio é a mesma coisa, o direito é assim, nós temos direito civil, dentro do direito civil nós temos direito de família, direito das coisas, direitos reais, enfim, uma infinidade de direitos dentro do condomínio. Tem o direito imobiliário, que não existe o direito imobiliário, ele está lá dentro do Código Civil também, mas a gente acabou criando uma raiz, um braço do direito para o direito imobiliário. E dentro do direito imobiliário nós estamos com o direito condominial. Então, o condominial é muito específico, está lá nos artigos 1331 até 1358, é preciso que o advogado faça um estudo específico e aprofundado desses artigos, ler livros, analisar jurisprudência, e na prática frequentar assembleias de condomínios e tudo mais, para que ele tenha. E, logicamente, né, você citou que eu faço a coordenação e também sou professor de uma das instituições maiores de São Paulo, que é a FAAP. Nós temos um curso de Direito e Gestão Condominial. São 430 horas para formar um especialista em Direito e Gestão Condominial. Cursos de 10, 15, 20, 30 horas, eles não são adequados. Talvez eles vão te dar uma noção muito breve do que é o direito condominial. Mas, especialização. Para atuar na área, é preciso que você faça um curso desses completo de pós-graduação, no mínimo. E a legislação ela vem sendo alterada cada vez mais rápida, né? O que requer aí do profissional realmente cada vez mais especialização no mundo do direito condominial. Exato. O direito ele é dinâmico, né? Mas ele segue os fatos. Ele segue o direito posto já, né? Então a sociedade ela vai evoluindo e o direito vai correndo atrás para tentar regrar aquilo que vem acontecendo com a sociedade, né? Eu pessoalmente não gosto muito da intervenção do legislador e do Estado na vida do cidadão. Eu gostaria muito mais que fosse como as associações de moradores, que são condomínios de fato, né? Condomínios fake que eles falam por aí, não é? Onde você tem, cada associação constrói o seu próprio estatuto segundo customizado aquela coletividade. Eu gostaria muito mais que o Código Civil dissesse: a convenção de cada condomínio determinará suas regras, suas leis. Acabou. Então, se num condomínio de 100 unidades, eu, por exemplo, pudesse construir uma convenção que me desse a possibilidade de alterar as regras principais com 2/3 dos presentes na Assembleia,
seria muito melhor do que 2/3 do todo. Num condomínio como nós temos aqui próximo a Osasco, aqui de Carapicuíba, de 2.500 unidades, 3.000 unidades, como é que você faz uma alteração de convenção com 2/3 do todo? Nunca. E é impossível você fazer uma alteração de convenção. E você sabe bem, né, Luiz, que as convenções, infelizmente, elas são entregues lá, muitas vezes o estagiário que faz aquilo é um copia e cola de outra construtora e ela não é para aquela coletividade, nem sempre ela é. Então é preciso que haja especialistas para construir essas convenções. Então eu não gosto muito de leis, muitas leis nos detalhes, nas minúcias, para regrar a vida geral dos condomínios, né? Eu gostaria muito que fosse como as associações, repito, onde cada condomínio pudesse construir o seu regramento próprio. Perfeito. Dr. Márcio é especialista em condomínio, especialista em direito imobiliário, falou aí da sua atuação como professor e coordenador da pós-graduação em Direito e Gestão Condominial na FAAP e também na PUCamp. Queria que o colega falasse um pouco aí sobre a sua atividade como apresentador do programa Condomínios pelo Mundo. Eu sou suspeito, eu já praticamente maratonei, programa excelente. Queria que falasse um pouco aí sobre esse maravilhoso programa Condomínios pelo Mundo. Olha só, gente. Como é que surgiu essa ideia? A audiência qualificadíssima, hein? Tem no programa. Bom, o programa, para quem não sabe, ele é veiculado na TV Travel Box Brasil, né? Quem tem, por exemplo, a NET, claro, é o canal 557, Vivo, se eu não me engano, é 86, Sky também, todos os canais, é um canal fechado, é um canal de turismo, né, de viagens, e que, através de um piloto que eu fiz em Ribeirão Preto, inclusive é o primeiro episódio da primeira temporada, é Ribeirão Preto, onde eu pensei, quando a gente começa a trabalhar muito com condomínio, a gente começa a pensar o que a gente pode fazer para tentar mostrar para as pessoas como é a vida em condomínio, como ela pode ser melhorada, o que é que eles podem ter de referência de um para usar no outro. Então eu comecei a fazer um roteiro onde eu incluía um condomínio antigo, histórico, para contar a história do lugar, da cidade. Lógico, a cidade como São Paulo, eu fiz 4 programas aqui. Então, quando a cidade tem muito condomínio histórico, não dá para falar sobre todos, mas a gente pega como exemplo um. Então eu peguei lá um condomínio histórico, um condomínio populoso, Ribeirão Preto, o maior condomínio tem 1.260 unidades, e um condomínio moderno, que estava inclusive em construção ainda, mas com as técnicas modernas de construção. E dentro desses condomínios, o entorno deles, eu também, onde é que as pessoas se alimentam? Onde é que elas se divertem? E as soluções que elas usam dentro do seu condomínio? E o síndico? Como é que o síndico faz a gestão daquela coletividade? Por exemplo, no mais populoso, que serve de exemplo para condomínios de outros lugares. Então eu peguei isso, juntei tudo, chamei um cinegrafista, um videomaker, ele me auxiliou ali nessa parte toda e saiu o primeiro vídeo de Ribeirão Preto, que a TV ela viu posteriormente nos canais do YouTube, achou muito interessante, porque no canal de viagem as pessoas geralmente falam só de viagens, né? Mas eu tinha algo diferente, que era falar sobre condomínios, né? A arquitetura, a história. E aí eles se interessaram e falaram, gostaria de fazer uma série? Aí foi onde nós começamos a série Condomínios pelo Mundo. Já está na segunda, estou filmando a terceira temporada já, com muitas novidades, como por exemplo, uma viagem muito significativa a Cuba, onde já fizemos as gravações, está na edição, a Salvador, a Santos, com os prédios tortos de Santos, entrevistamos inclusive construtoras que saíram daqui de São Paulo para ir lá para nos contar como é que faz o reaprumo dos prédios de Santos. Estará também na nossa terceira temporada, e em breve a gente está também, temos Aruba, que é fora do Brasil, Bogotá na Colômbia também, e em breve aí uma grande temporada na Europa que também vamos fazer. O programa é excelente, porque
vocês conseguem trazer o mundo dos condomínios com arte, com cultura, gastronomia, fala das sobremesas. Eu acho fantástico o programa, recomendo. Além desse canal, também o internauta consegue acessar pelo YouTube. Isso, você que está no YouTube aí, abre uma outra aba para não sair da nossa aqui agora, mas abre uma nova aba aí no seu navegador e clica lá, @condomínios pelo mundo no YouTube, e você já passa a se inscrever lá no meu canal, e você tem, como o Luiz aí já maratonou a série, maratone lá também, curta, comente, eu acho muito legal e vai ajudar bastante. Faça críticas também, não tem problema. Eu não sou ator, né? Mas a gente faz ali o que pode para trazer as informações para as pessoas. E é tudo dito ali de maneira tão leve, maneira muito cultural, muito explicativa. Olha, parabéns, doutor Márcio. Eu queria que o colega também falasse um pouco aí sobre o curso de Direito, a pós-graduação em Direito e Gestão Condominial na FAAP. Quando que teremos novas inscrições? Como é que funciona, e também sobre a sua atuação como presidente da Comissão de Direito Condominial lá na querida subseção de Ribeirão Preto. Começando de trás, então, né? A subseção eu tenho um apoio bastante grande da nossa comissão, inclusive a Liliane Toyama é uma das membros, é a nossa vice-presidente lá, e os demais membros da comissão também, eles ajudam bastante. A gente faz a cada 15 dias uma reunião presencial, onde cada membro apresenta um tema, explana um tema jurídico sobre condomínios, e são muito ricos esses temas e nos ajudam bastante, conseguem nos atualizar. Aprendo demais com nossos colegas lá da comissão. Então, nós estamos lá já há praticamente 3 gestões à frente da comissão, e passando o bastão aí logo em breve para o próximo também, para poder termos essa oxigenação dentro da comissão da OAB. E com respeito à FAAP, a FAAP agora ela teve algumas mudanças internas, então a gente está aguardando aí a nova turma. A PUC já está com inscrições para a primeira turma, na verdade, de Direito Condominial. Será remoto o curso, né? Então a gente fala, né, presencial à distância. Professores especialistas do Brasil inteiro estarão ali conosco. E também assim, nós já formamos 3 turmas na FAAP, 3 livros que saíram dessas turmas também, muito ricos, e a gente percebe assim que as pessoas, quando saem de lá, elas saem com muito mais gana e especialidade para atuar nessa área condominial. Inclusive, Luiz, se me permite entrar num ponto ainda da alocação para a temporada, uma das coisas que a gente discute muito nessa pós-graduação, o brainstorm que a gente faz sempre, é sobre como que a gente tem que estudar esse caso. Porque a gente sabe que os ministros do STJ, eles têm que estudar 1 milhão de temas diferentes. Nós não, nós só temos um tema. Então a gente se debruça sobre aquele tema para trazer ali vamos esmiuçar isso, vamos aprofundar esse tema. Então uma das coisas que me preocupa muito, até de alguns colegas que não são especialistas na área, é o entendimento do que é locação comercial e locação residencial. O que é destinação comercial de um condomínio e residencial de um condomínio. Eu tenho ouvido muito alguns colegas dizerem: a prática da locação por Airbnb, simplesmente por esse fato, caracteriza o comércio. O locador está fazendo comércio dentro da sua unidade. Bem, isso não tem o mínimo sentido. De novo, a gente já mencionou essa questão do ânimo de estar dentro daquele condomínio. É o que eu faço dentro da minha unidade que caracteriza se é comércio ou se é finalidade outra. Num condomínio residencial, eu não posso fazer comércio lá dentro. Então quer dizer que eu não posso trabalhar home office? Lógico que pode. Uma coisa é diferente da outra. Agora, o que eu não posso é exercer atividade comercial lá, onde eu tenha, por exemplo, acesso de pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre costumo dar. Eu sou advogado. Sendo advogado, eu vou ver um show, por exemplo, no Allianz Parque, aqui em São Paulo.
e eu alugo um apartamento nas proximidades, que para mim fica mais fácil. Muito bem, eu alugo, chego na sexta em São Paulo e vou embora no domingo. Fiquei 2 dias ali. Eu não estou ali para fazer nenhum comércio. Estou para residir. Eu vou dormir, eu vou ficar ali durante o dia, fazer minhas refeições ali. O meu ânimo, a minha intenção é residir. Ah, mas residir por 2 dias, 3 dias. Agora, eu, mesmo advogado, eu até dou esse exemplo às vezes. Eu bolei uma tese mirabolante para vender para clientes. Agora eu vou trabalhar na região. Cada vez eu vou para uma região para trabalhar. Eu vou trabalhar na região de São Paulo. E faço alocação num prédio em São Paulo residencial. Mas eu vou vender minhas teses de gente que eu já captei aqui. Captei umas 100 pessoas para vender isso. Aí eu digo o endereço que eu estou e essas pessoas vão até o meu condomínio, que eu estou hospedado, por uma semana, e eu vou vender essa tese para ela. Tipo, ó, você quer sacar um dinheiro de fundo de garantia que não estava previsto, eu encontrei uma brecha na lei e tal, venha, me procure aqui, vamos fazer um contrato. Aí a pessoa vai até o meu condomínio e vai lá no meu apartamento e eu recebo esse cliente lá. E assim sucessivamente, várias pessoas indo lá dentro do condomínio. Eu estou desvirtuando a finalidade do condomínio nesse ponto, porque eu estou fazendo comércio lá dentro, eu não poderia. A dona Maria que cozinha para fora, que faz bolos, que faz lanches, que faz comida, ela não pode fazer isso dentro do condomínio, mesmo que ela seja residente, proprietária. Então, eu vejo muita confusão, inclusive às vezes de um juiz ou outro. Ah, isso aqui caracteriza comércio. Não, não é. A locação, por si só, ela não é comércio. Seja de 30 meses, seja de um dia ou de 90 dias. O que caracteriza é o que eu faço, o desvio da finalidade que eu faço, que eu tenho dentro da unidade. Então, é muito bom deixar claro esse ponto aqui, que acabou passando na hora dele. Mas isso a gente discute, estuda muito na faculdade, na pós-graduação. É interessante o caso que o doutor... Eu tive um caso onde uma empresa de RH de um outro estado, ela montou uma base dentro através de uma locação por temporada, num condomínio, para fazer processo seletivo. Durante uma semana, recebeu N candidatos. E aquilo causou um transtorno tremendo dentro do condomínio. Ou seja, houve o desvirtuamento aí da locação, da finalidade. Certamente. E aí, como é que se resolve isso? Ah, então vou proibir a locação para temporada. Não, não é proibir a locação para temporada. Eu vou usar a convenção, ou se não tiver na convenção, vou usar o Código Civil para aplicar sanções ao proprietário que permitiu esse tipo de situação. Verdade. Vamos lá. Converso com o Dr. Márcio Espímpolo e o nosso tema é locações para temporada. Recebi aqui, Dr. Márcio, uma pergunta aqui cadê? Deixa eu pegar aqui. Antônio Albuquerque, pelo WhatsApp, que ele faz aqui algumas observações, que é difícil entrar na área do direito condominial, que isso aqui está... só os grandes escritórios estão conseguindo. Eu queria que o colega comentasse sobre isso e também falasse sobre como é que o colega avalia a advocacia condominial nos dias de hoje. Olha, Albuquerque, né? Isso, Antônio Albuquerque. O que é preciso fazer? Primeiro, aproxime-se dos advogados que fazem a advocacia condominial. Como é que eu posso fazer isso? Busque a sua subseção. Eu não sei se é de onde ele é, se é de São Paulo ou de alguma subseção. Procure aquela subseção e veja se tem a comissão de direito condominial. Se não tiver, vá até a seccional. Seccional, no caso, São Paulo. Eu tenho certeza, lá nós temos o presidente, o Dr. Ricardo Carpá. Você será adicionado como membro daquela comissão. E aí você começa a se inteirar com os advogados que ali já estão há algum tempo, começa a participar de trabalhos, de frentes na área condominial e que logo, logo você também estará com vários clientes nessa área. E não esqueça, a especialização. É preciso especializar-se nisso. Converse com um parente que mora em condomínio, converse com seus amigos, peça uma oportunidade para estar presente numa assembleia e ali você começa a se inteirar
sobre a advocacia condominial. Não é difícil, não é só para grandes escritórios, eu posso garantir para você, porque eu mesmo não tenho um grande escritório. Eu tenho 4 advogados comigo, então meu escritório é bem pequeno. Mas o que precisa ser é você se especializar. Se você se especializa, você pode ser uma pessoa só no seu escritório que você vai dar conta e vai poder atender tantos clientes quanto forem a sua alçada. É verdade, fica a dica aí, tem que se especializar. Direito condominial não é somente para grandes escritórios, não. Vem mudando, vem se especializando bastante e é uma área que tem bastante campo de atuação, né, doutor? Cresceu Cresceu demais. Onde quer que a gente vá, tem condomínio. E cada condomínio que eu vejo é uma oportunidade de negócios para nós, advogados. Está se verticalizando nas cidades, né? Exatamente. E cidade como São Paulo, né? Nós estamos aqui em Carapicuíba, do lado de Barueri, Santana do Parnaíba, Alphavilles e outros condomínios mais também, vamos falar genericamente, horizontais, vão surgindo também e vai precisar cada vez mais do advogado condominialista. Exatamente, são muitas e muitas oportunidades que e também, temos por aí. Só um adicional para o Albuquerque. Nós temos uma associação, Associação Nacional da Advocacia Condominial, a ANACOM. Ela congrega advogados do Brasil inteiro. Então, entre aí agora, anacom.adv, e você pode se inscrever, fazer parte dessa associação, entrar nos grupos de discussão de condomínios. Quem está nos assistindo aí que quiser se associar, é muito simples e você também começa a ter um know-how, né? Começa a se especializar. A especialização não é só no banco da faculdade. A especialização ela é você fazer parte de um microcosmos aí de células condominiais. Uma delas é você fazer parte de associações de condomínios, de advogados de condomínio. ANACOM, a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Poderia repetir o site, por favor? anacom.adv.br. anacom.adv.br. Visite esse site, também Condomínios pelo Mundo. Conheça um pouco mais aí do trabalho do Dr. Márcio Espímpolo. E, Dr. Márcio, tudo que é bom, né, chega ao final. Estamos chegando aqui aos minutos finais do nosso programa. Faltou tempo para tanto assunto, a gente poderia falar tanto. Vamos tentar aí agendar os Parte 2. A parte 2. Parte 2. Será um prazer. Será um prazer mesmo. Eu queria que o colega aí contasse algum momento marcante da sua vida pessoal ou profissional que pudesse servir de inspiração aos nossos internautas. Assim, vou usar aí o Albuquerque como um pano de fundo para essa questão, né? Eu venho de uma família muito pobre, né? Eu falo assim, né? Eu não sou assim nenhuma sumidade, mas eu consegui alcançar algumas coisas que somente quem tem, digamos que um perfil de guerreiro consegue. Eu até esses dias citei para um amigo, né? Eu comecei como engraxate aos 8 anos de idade. Então, meu pai era caminhoneiro e nós tivemos uma família de 5 filhos, muitas dificuldades. E, enfim, fui guarda-mirim, depois eu fui trabalhar numa empresa de secos e molhados, foi onde eu comecei a ter alguma noção de escritório e tudo mais. Então, assim, eu trabalho desde os meus 8 anos. Né? Essa minha hérnia foi resultado de carregar muita caixa, muito peso aos 10, aos 11 anos de idade. Coisa que criança hoje, né? Se você pegar hoje, você vai preso, né? Se colocar uma criança para fazer isso. Mas, enfim, eu não me arrependo, isso foi muito bom. Acho que as crianças deviam trabalhar mais cedo, não mais tarde do que está acontecendo hoje. Mas assim, eu aproveitei as oportunidades que eu tive, que passaram na minha frente. Outras vezes eu fui atrás delas. Eu não fiquei esperando passar o cavalo selado na minha frente para eu subir nele. Eu fui atrás desse cavalo, eu fui procurar, perguntar para as pessoas o que eu podia fazer, o que eu posso fazer para te ajudar, para mexer nisso. Então, se interesse. Né? Quem está nos ouvindo aqui, que de repente é um jovem advogado, se interesse nas coisas. Busquem, vá atrás, procurem saber. Hoje,
Na minha época não existia isso aqui, não existia internet. A internet começou a partir dos anos 90, internet de escada ainda, né, Luiz? Você deve ter usado bastante. Nossa, também, como vezes? Eu. Pegava o pulso da meia-noite para pegar um único pulso e economizar. Exatamente. E era muito caro também, não é? Hoje é muito fácil para todo mundo. E por ser muito fácil, acaba se tornando difícil você se destacar muitas vezes no mercado. Então é preciso você ter uma força de vontade interior e estudar. Estudar como eu fiz. Eu sempre procurei estudar, sempre quis estudar muito. Eu sou contabilista também. Fiz a primeira faculdade, depois fiz a segunda de Direito e comecei a me envolver. Conforme eu falei para vocês, comecei a frequentar a comissão, comecei a conversar com advogados, a conversar com amigos, oferecer meu trabalho. E assim, hoje, eu tenho um nome relativo no mercado nacional nessa área de condomínios, que é um nicho, né, Luiz? Hoje é um nicho. Sim. A área de condomínios, né? Tá tendo muito advogado já na área também, mas obviamente há espaço para todo mundo. Como nós falamos aqui, condomínios são lançados às centenas por ano aqui na cidade de São Paulo, na grande de São Paulo, pelo menos é muito assim, milhares de incorporações saindo anualmente. Então espaço vai ter para todo mundo. É preciso então que você tenha essa força de vontade, aproveitar as oportunidades e criar as suas também. Verdade, muito bem colocado, muito bom, doutor Márcio. O colega teria indicação aí de algum livro, filme, série, além, claro, de Condomínios pelo Mundo, outra série para poder indicar aqui para os nossos internautas? Nós temos uma série do Globoplay que passou recentemente, agora parece que está disponível também mais facilmente aí, chama Os Outros. Essa série ela é muito interessante, que ela se passa num condomínio, começa inclusive no primeiro capítulo com muitos problemas que são... a ficção imita a realidade, na verdade, né? Aquilo ali é a realidade de muitos condomínios, os conflitos, as confusões todas. Às vezes a forma para se resolver não está correta, então você consegue visualizar isso. Olha, se ele tivesse feito isso em vez daquilo, teria sido melhor. Então, essa é uma série muito legal. Livro, eu indico sempre o Papa dos Condomínios, que para mim é Silvio Capanema, que nos deixou, infelizmente, na pandemia, mas o seu livro Direito, Incorporações e Condomínios, é um livro fantástico. Hoje está sendo atualizado por Melim Chalhoub e André Abelha. Então, esse é um livro de cabeceira. Também indico o livro do nosso amigo o Rubens Elias Carmo Filho. Também Pedro Abad, também um ótimo livro, que eu gosto demais do livro do Pedro Abad. E nós temos aí alguns livros, eu não sei se ainda tem disponível, se já não se esgotou, das nossas turmas de especialistas da FAAP. Né? São 3 volumes lá, vocês podem entrar lá no Google aí e pesquisar sobre esses livros nossos também, que são bem interessantes. Cada um, a sua tese formou um capítulo de um livro, a tese de formação na pós-graduação, e está nesses livros também, que são bastante interessantes. Pode procurar pelo meu nome, Márcio Espímpolo, organizador, que eu organizo esses 3 livros. Bacana, Márcio. Olha, eu me sinto honrado, estou muito feliz de você ter aceitado estar aqui no nosso podcast. Te considero um amigo, esse gigante aqui na minha frente do direito condominial. Estou muito feliz com a sua vinda aqui e que a gente possa ter outros bate-papos como esse. Acredito que os nossos internautas aqui, pela audiência, pelos comentários, foi muito interessante, e que a gente possa repetir aqui outros episódios. Ô Luiz, bom, eu gostaria muito de te agradecer e dizer para você o seguinte: você me é uma pessoa muito cara, porque a gente se encontrou algumas vezes, né? Principalmente uma outra reunião na OAB, na seccional, e também nos congressos, né? E o Luiz sempre foi uma pessoa muito gentil. E não é comum encontrar advogados gentis como o Luiz. Além de ser uma pessoa muito inteligente, viu, gente? Vocês, quem não conhece, precisa conhecer, acessível ao extremo. Veja, abriu as portas aqui, está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso no podcast da Subseção 181 de Carapicuíba, trazendo muita gente boa aqui, tirando eu aqui, o resto era muito bom, viu, gente? Mas é uma pessoa
fantástica que vale a pena chamá-lo de amigo mesmo. Obrigado, Márcio. Valeu, muito obrigado. Recebo os seus elogios e tenha certeza que a recíproca é muito verdadeira. Meu amigo internauta, minha amiga internauta, ficamos por aqui. O papo foi muito bom, mas o tempo já está curto. Agradeço imensamente pela sua audiência. Fique conosco, curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui da subseção de Carapicuíba. Agradeço imensamente a diretoria na pessoa do Dr. Paulo Roberto Kiss, nosso presidente. Agradeço também aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Fique com Deus, um forte abraço e um beijo no seu coração. Tchau!